E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Lucas Falcone, o menino que tá rindo aí. Se apresenta aí, cabeça. Cabeça. O pessoal Cabeça. já tá acostumado já. Tá certo. Hoje a gente vai conversar com a. Eu posso chamar de Cel, Diana? Como eu chamo? Pode chamar de céu. Cel, vamos chamar de Cel. Cel então. Se apresenta pro pessoal aí. Beleza. Bom, meu nome mesmo é Ana, mas Cel é meu apelido de faculdade que acabou pegando e hoje em dia eu virei Cel até para minha família. Então, Mas quando é a galera céu de, pergunta, é céu Cel de de céu céu. ou céu de celular? Ah, tá. Não, Cel de céu. Tá. E aí na Alemanha virou. Teve a tradução do Cel ou continuou Cel? Cara, eu achei Não, que você... na real, aqui, tipo, os nossos amigos brasileiros me chamam de Cel, mas para os nossos amigos gringos é Ana, porque é mais fácil deles falarem do que Cel. Entendi. Você sabe falar Cel em alemão? Cara, não lembro agora. Eu fiquei pensando. Eu já soube em algum momento, mas não lembro mais. Mano, você tá na Cara, Alemanha, velho, o país onde eu moraria facilmente. É. Eu cara, não sei, eu não eu sei já. por quê. Esse ano, aliás, ano passado eu tirei a cidadania italiana, né? E aí tô aqui graças a isso. E um dos países que eu, tipo, cogitei ir à Alemanha, assim, por ser um país foda, que provavelmente você vai contar mais daqui a pouco pra gente. Mas o que pra mim, assim, que eu meio que descartei foi por causa do idioma. O idioma eu não consigo, cara. Não consigo. Se eu ouvir uma frase, eu não consigo repetir. Não, é difícil, é difícil. O alemão é difícil pra porra, tipo, eu posso falar palavrão aqui? Pode, com vontade. Mesmo que não puder, pode falar. Vai Ah, ser... e só um detalhe, e assim, eu não corto, não vou cortar nada, então você pode, o que você xingar vai ficar aí, tudo Bom bem. saber, bom saber. Fica Não, tranquila, mas... o idioma é difícil pra caralho. É. Pra mim, hoje é uma das maiores barreiras, porque eu vim pra cá sem falar nada de alemão, então agora eu tô fazendo aula, mas quando eu cheguei, eu no máximo sabia dar oi, tudo bem, sabe? E se alguém me respondia, nem sabia como é que eu respondia a pessoa de volta. E agora já dá pra ter um diálogo mais ou menos, assim, mas é difícil mesmo a língua. Você já consegue... Inglês você fala super bem, né? Sim, inglês sim, é o que me salva aqui, porque. Mas mesmo assim, às vezes a gente precisa se virar com alemão, nem que seja de Google Tradutor, Mas porque. tem muita gente que fala inglês aí, ou eu sou... Ou, tipo, Então, a maior parte você tem que falar alemão. tem bastante gente que fala inglês, mas aquela história que a gente ouve de, ai, lá na Europa todo mundo fala inglês, Fala não inglês. precisa É se mentira isso aí. preocupar. Isso é mentira, É assim. Não, só Isso se gente, você é estiver papo de quem. passeando, né? Exato, isso é papo de quem vem para cá, tipo, para fazer turismo e aí visita lugares que estão preparados para receber turistas e que com certeza vão ter pessoas falando inglês, né? Mas, por exemplo, no bairro que a gente mora aqui, é um bairro super central, mas, sei lá, na sorveteria aqui do lado, na papelaria e tal, ninguém fala inglês, você tem que falar em alemão, então, tipo, se vira, sabe? então eu já vou começar com a dica. Galera, quem tá... presta atenção aqui no vídeo. Você que tá pensando em ir pra Europa, né? Fez o curso de inglês na Wizard, né? Vai pra Europa, amigão? Vai. Mas leva um celular com um bom aplicativo de tradução, porque Um é celular complicado. rápido, Vai né? precisar, vai Exatamente. precisar. Pelo Cara, amor. eu tô aqui em Londres e eu não falo inglês ainda. Então, assim, eu não falo. Aliás, o básico eu sabia, Você então, assim, eu pode conseguia. fala. Não, eu conseguia, por Cara, exemplo, você chegou falar o falando. Você chegou falando hello. hello hoje aí. Nossa, isso aí. Uma criança aprende a falar. Eu não sei falar oi em alemão, por Ah, exemplo. nem eu. Hallo. Alô aí. Ah, aí, Ou Alô. aqui em Hamburgo, no norte da Alemanha, você pode falar Moin. Moin. É o nome do seu canal, inclusive, né? É, o nome do meu canal, é Moin, exatamente. moin. Que cara, dizem que Moin é tipo qualquer pessoa que você falar Moin aqui, a pessoa vai entender. E dizem que quem fala Moin Moin são as pessoas que são muito tagarelas. E aí rolou uma identificação, então por isso que o nome do meu canal é Moin Moin. ah, tá. Ah, então só porque repetiu, aí a pessoa é tagarela. É, Eu sei esse tal moi moi, porque eu gosto de falar bastante. Às vezes, Eu e sou aí esse tal. é, quando a gente vai, tipo, no supermercado, qualquer lugar, a gente cumprimenta as pessoas só com Moin, ó, mas. eu só sei falar, eu vou falar errado, tá? Então aí Vai lá. você pode ficar à vontade para corrigir. Eu só sei falar danke, Tá certo. tá certo?
Danke. E o outro é Prost, né? Que é para brindar. É. Que aí é isso, né? Eu só vou precisar disso, na verdade. Exato, tá ótimo. Pedir a cerveja, brindar e agradecer, Tem que né? aprender bitter também, que bitter é por favor, aí você pede a cerveja educadamente. Como que é? Bitter. Bitter, Bitter. é, Bitter. Bitte. Bitter. Mas, Agora, eu vou te falar, eu já pesquei, eu já dei uma. Eu dei na verdade, uma. pessoal, hoje é uma aula de alemão que a gente vai. Exatamente, é isso que vai. Não, é porque é sério. O Falcone falou da dificuldade de pronúncia. Eu também acho que eu compartilho dessa mesma dificuldade. Porque, por exemplo, bom dia, boa tarde e boa noite, eu achei super difícil de falar assim, eu não vou nem me atrever a falar. Talvez Guten você. Morgen Como é que é? Guten Morgen é bom Ah, dia. e aí, Falcone? Não, é o que eu acabei de falar. Eu, assim, acabei de ouvir. Se eu for repetir, eu não consigo. Eu já vou Não errar se eu passei for repetir. nada, né? É difícil, cara, é muito difícil. E E assim, e isso, por exemplo, citando o inglês, é uma coisa que quando você está aprendendo, por mais que você não saiba nada, você ouve a frase, você consegue pegar a frase, né? Você aprende. Agora, alemão é o que eu tô falando, eu ouço, eu não consigo nem reproduzir o que eu acabei de ouvir. É que alemão, assim, tem uns macetes. Eu acho que eu tinha muito medo da língua antes de vir pra cá. Hoje em dia continuo achando difícil, mas menos difícil do que eu achava antes, assim. Comparando com o inglês, o alemão, ele não tem, tipo, não tem pegadinha, sabe? Ele tem algumas. Você precisa saber pronunciar as coisas da forma que eles pronunciam, né? Tem algumas coisas que são bem difíceis, tipo o CH, o R, que são diferentes da forma que a gente fala em português. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho mais fácil do que o inglês, se você está aprendendo, é que no alemão eles falam todas as palavras. Tipo, a hora que você vai ler uma palavra, eles falam todas as letras. Então, é muito Eles não mais fácil de comem. você saber como você vai pronunciar. Porque o inglês tem muita coisa, tipo, quando é K no começo, você, tipo, oculta ele, você só fala no. Então, nesse sentido, eu acho o alemão mais fácil, sabe? nesse E é uma sentido, né? língua muito lógica. E, bom, eu sou formada em matemática, então, para mim, as coisas têm começado a fazer sentido agora, né, que eu tô aprendendo a língua de fato. Tá. Olha lá, Falcone. Eu vou tomar Você é bom liberdade em da. Não, você é bom em matemática, então você vai se virar bem aí, ó, no Não, cara, alemão. não era nada disso que eu ia falar, Ah, não. não? Então tá, Não. desculpa. Eu falando assim, eu ia tomar a liberdade de meio que direcionar hoje o assunto todo para a Alemanha, porque eu estou interessado em várias coisas do país, Fica à mas Cara, mas eu acho que é importante a gente falar, eu acho, como a sua decisão de ir para a Alemanha. Acho que por que origens, você foi né? para a Alemanha? Bom, eu e o Gui, que é meu marido, a gente já estava morando junto, a gente não era casado ainda, mas a gente já morava junto, e nós dois tínhamos essa vontade de morar fora do Brasil. Eu já tinha feito um intercâmbio de 2 meses há muito tempo atrás, 6 anos atrás, mas eu tinha ido para o Peru, então falava espanhol e tal. E, querendo ou não, tem uma cultura mais parecida com a nossa, né? E o Gui não tinha tido essa experiência ainda. E a gente tinha muita vontade de realmente morar em outro país, aprender sobre outra cultura, conviver com outras pessoas e tal. E aí a gente começou a estudar as possibilidades. Isso foi E quando? isso foi, sei lá, acho que 2018, 2019, a gente começou, tipo, a falar sobre isso. Certo. E aí, beleza, a gente pensava, tipo, no futuro, quando a gente tiver melhor aqui, a gente vai juntar uma grana e a gente vai para fora, porque quando a gente começava a pensar nas possibilidades, uma coisa que todo mundo falava pra gente é, mas você precisa ir para fazer um curso de língua, ou você precisa ir para fazer um mestrado, para estudar, para fazer alguma coisa, porque é difícil simplesmente conseguir um emprego lá fora sendo brasileiro. E então, tipo, a gente nem cogitava essa opção. Então, a gente começou a olhar opções de mestrado e tal, e quais países tinham mais a ver com a gente. O guia é estatístico, então a gente trabalha basicamente na mesma Vamos. área. E é matemático E, e, casado vo- com o cara da área de e estatística, pô. vocês, e vocês, vocês não têm nenhuma cidadania europeia, vocês foram com brasileiros mesmo. Não, a gente veio como brasileiro mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ver opções de mestrado e tal, e a gente viu que a Alemanha era um país que
que era muito bom para a nossa área. O Gui trabalha como Data Scientist e eu trabalhava como Data Analyst no Brasil, então, tipo, a gente viu que tinha muita oportunidade aqui. Era um país que o Gui já conhecia, que ele tinha gostado muito, e aí a gente começou a pesquisar mais sobre a cultura, sobre o país e tal, e quanto mais a gente pesquisava, mais a gente se interessava. E aí a gente, nessa de correr atrás de entender como é que funcionaria um mestrado aqui e tal, a gente acabou conhecendo o Instituto Goethe, que é um instituto que é vinculado ao consulado alemão no Brasil. Então, eles ensinam línguas e tal, e eles promoviam vários eventos. E a gente foi conhecendo pessoas que ajudavam outras pessoas a vir para cá e tal. Começamos a entender mais, tipo, sobre como seria morar aqui e tal. E só que ainda era, tipo, coisa muito para o futuro. Só que aí, em 2018, aconteceu que o Bolsonaro foi eleito. E aí a gente falou, beleza, acho que é melhor a gente tirar os nossos planos do papel, porque a gente não queria de forma alguma, a gente não concordava com muitas coisas, e aí pra gente foi meio que o empurrãozinho que a gente precisava para parar de ver tudo só como um plano futuro, sabe? E aí foi isso. Aí a gente falou, beleza, será que realmente não dá para conseguir emprego? Será que a única opção é mestrado? Aí o Gui começou a procurar umas vagas, porque ele tem mais experiência profissional do que eu. Eu ainda estava como júnior pleno no Brasil, ele já era tipo analista sênior. E aí ele começou a ver umas vagas e se aplicou. Assim, tipo, vamos ver no que dá, né? Porque a gente pensou, na pior das hipóteses, se você fizer um processo seletivo e não passar, vai servir como experiência para a gente saber como é que funciona, né? E aconteceu que, tipo, ele entrou em 2 processos seletivos, passou nos 2. Claro que teve vários nãos antes disso, né? Tô resumindo a história, mas aí ele passou em 2 processos seletivos, um em Berlim e um aqui em Hamburgo, e a gente casou e veio para cá por conta disso. Que massa. Então vocês já foram, ele já tinha conseguido serviço e já foi para. Exato. O Gui já veio com o emprego, então ele tem o visto de trabalho, ele tem o Blue Card. E aí foi o porquê também da gente decidir casar. A gente já morava junto, então pra gente, de certa forma, a gente já estava casado. Não ia mudar nada, né? Só ia assinar. Exato. Aí a gente falou, beleza, a gente casou e aí eu tenho visto de reunião familiar, foi por isso que eu consegui também vir junto com ele. Uhum. E não somos legais. A gente. Não, mas se fosse também a gente não ia. Se fosse a gente cortava para não dar problema. Essa parte a gente ia editar para ninguém te achar. Mas, viu, eu ia te perguntar 2 coisas. O Falcone falou que você fez USP aqui, é isso? Tá errado. Isso, fiz USP. Tá. Você conheceu a Oficina? Sim. Você foi já no show da Oficina? Com certeza. Eu não lembro agora de cabeça onde foi, porque talvez eu não tivesse em condições de lembrar também, mas com certeza eu fui em algum rolê que tinha Oficina rolando. Bons tempos. Nossa senhora, meu Deus do céu. Sem momento que eu sinto saudade da época da Oficina das festas. O que era a outra pergunta que eu ia fazer? Meu Deus do céu, eu tô com amnésia. Eu não sei o que era, o que tá acontecendo comigo. Não, é porque vocês falaram que vocês são da área de Data Science, né? Uhum. Finalmente é bom falar com alguém da área de tecnologia. Maravilhoso, aliás. O mercado aí é bem aquecido para isso? Não que eu esteja pensando em ir. Porque se eu fosse, eu iria. Você é da área de tecnologia também? Sim, eu iria ilegal, né? Eu gosto dessa coisa da adrenalina e tal. Não é legal. Se você arrumar um trabalho, você vai ter o visto de trabalho. Então, mas mas aqui na Alemanha também tem um visto que você pode aplicar, que você não seria legal, que é tipo um visto para procurar emprego. Eles te dão um visto e você pode ficar aqui por 6 meses, tipo, procurando emprego, sabe? Legal. Sim. Cara, e massa, hein? Eu descobri que aí também, quando você vai, você pode ir durante 6 meses, a minha CNH aqui do Brasil, que já está caçada, ela serve aí, né? Ela serviria aí, mas não, aí, gente... pessoal do Detran, ó. Não estou incentivando absolutamente nada. Eu só estou querendo dizer que é importante... Bom, vamos falar sobre... Aí o negócio uma curiosidade. Cara, eu soube que aí cachorro paga imposto. Tem um monte de coisa aí que é muito diferente daqui, né? Então, para vocês que saíram daqui, já deu para acostumar com essa
Com essa mudanças, variedade. essas Com essa. mudanças. Então, os alemães, eles são muito pragmáticos, assim, em todos os sentidos. Então, às vezes a galera tem a ilusão de que, vou morar fora porque no Brasil eu pago muito imposto, pelo amor de Deus. Aqui a gente paga imposto pra porra também, tem imposto pra tudo. Como você falou, tipo, tem imposto até pra cachorro. Então, para ter cachorro aqui, você precisa pagar imposto. Aqui em Hamburgo, se eu não me engano, é 70 euros por ano. Não é tipo Aí, um Falcone, absurdo, legal. mas, Eu vou contar um depois. É um pet. mas além disso, eles têm regras para tudo. E não só que eles têm regras para tudo, porque a gente também tem regras no Brasil, né? Só que a diferença é que as Temos. pessoas seguem as regras. Isso. Então, por exemplo, para você ter um cachorro, você, além de pagar imposto, o cachorro precisa ser chipado. Então, precisa ter um chip no cachorro. O cachorro vai ter um documento que é tipo um passaporte mesmo, para você. E você precisa andar com isso toda vez que você tiver com um cachorro, para você apresentar nos lugares. E a maioria dos lugares, assim, chutando 80% dos lugares aqui são pet friendly, tipo restaurante, bar, essas coisas. Só que para o seu cachorro poder frequentar esses lugares, ele precisa ser treinado. Ele Então, precisa ter grande parte civilidade, dos pelo amor de cachorros Deus. aqui Vai chegar vão lá, tipo, Uri. para a escolinha, eles têm treinamento. Aí, Então, Falcone. é muito louco, porque uma coisa que eu estranhava muito, Deus, cara. que a gente tá andando na rua, primeiro que não tem cachorro de rua aqui, porque eles têm toda uma regulamentação para isso, então, tipo, eles pegam os cachorros, levam pro abrigo, nunca vi um cachorro na rua aqui. Então, tipo, e às vezes você tá andando na rua e você vê a pessoa passeando com o cachorro, e, tipo, a pessoa até tá com a coleira na mão, mas o cachorro, tipo, não tá com a coleira no cachorro, sabe? O cachorro, tipo, anda do lado da pessoa e sem problemas, assim. Nunca vi, tipo, treta de cachorros e essas coisas. Olha Justamente isso. porque eles vão, tipo, pra escolinha e tal, são civilizados. E aí, para evitar problemas e tal, caso o cachorro cause alguma coisa, tem um seguro, porque outra coisa que os alemães adoram é seguro, então tem seguro para tudo que você pode imaginar aqui. E eles também têm um seguro, tipo, para o cachorro, que é, tipo, para o caso do cachorro causar um dano, sei lá, você tá andando na rua e o cachorro faz xixi na sua bicicleta e caga alguma coisa lá, a pessoa tem um seguro que vai cobrir isso, sabe? Meu Deus do céu, velho. Tinha que começar a colocar essas regras aqui, não. Mas eu não Não ia sei, né? adiantar Aqui nada, não também o ia negócio. funcionar. Até funcionar vai levar uns 1000 anos aí, né? Tem tanta O, coisa ainda que. falando de impostos, né? Uma curiosidade e também já fica uma pergunta que eu não sei como é na Alemanha, mas eu acho que na Inglaterra, na verdade, acho que no Reino Unido todo, não só na Inglaterra. Para você ter uma televisão, você tem que pagar imposto para a rainha. Para assim, não tô falando de TV a cabo. Você comprou a TV, para você assistir Netflix, você tem que pagar imposto. Então, aqui, não necessariamente você precisa comprar a TV. Todo mundo é obrigado a pagar a taxa de rádio e TV. Tipo, mano, rádio. Não sei nem como é um rádio hoje em dia, mas a gente precisa Não pagar fala a taxa assim, de eu rádio e gosto. TV. De vez em quando eu ouço. É que eu já Na tenho. verdade, aqui onde eu moro, como o esquema que eu moro aqui é tipo com as despesas tudo paga, tipo luz, internet, blá blá blá. Eu acho que no meu caso, se eu comprar uma TV, comprar um monitor, eu acho que eu não pago nada, porque eu acho que nesse negócio já está incluso, acho que a dona já deve pagar. É a mesma coisa daqui. Aqui, por exemplo, quando a gente chegou, a gente se registrou na prefeitura, né? E, sei lá, uma semana depois chegaram as cartinhas aqui em casa, no meu nome, no nome do Gui, tipo, falando que a gente precisava, com toda a documentação que a gente precisava preencher e tal, porque meio que a gente já entrou na lista para pagar essa taxa aí de rádio e TV. Só que a gente também alugou um apartamento já mobiliado e o nosso landlord já paga, tipo, tudo. Então, tipo, nossa, foi mó rolê, assim, pra gente entrar em contato com eles e explicar que o nosso landlord já pagava e mostrar o nosso contrato, porque, assim, E o a detalhe é que tudo Alemanha em é, alemão, tipo, né? detalhe, tudo em alemão e Nossa, tudo velho, por não fala isso carta. não, cara. Pelo amor de Porque Deus. a Alemanha, Eu ia tipo, surtar aí. apesar de ser assim um país de primeiro mundo, eles são muito rigorosos com proteção de dados e tal. Então eles não confiam em e-mail e coisas online. Então Várias tudo que cartas. você precisa resolver aqui é por carta. Então
Eu nem lembrava como que mandava uma carta. A primeira vez que eu fui mandar uma carta aqui, porque a gente já teve que mandar várias, eu tive que perguntar pra pessoa, tipo, lá do correio, onde que eu colocava o remetente, onde que eu colocava, tipo, o destinatário, porque, mano, sei lá, Eu já não ia eu saber mandei porque eu uma não sei ler. carta na minha vida. Que é Eu remeter. tive que fazer isso hoje também. Ainda tô resolvendo meu negócio do insurance number aqui. E eu tive que mandar por carta também hoje. Fui lá na Nossa. posta lá pra mandar. Vou falar nisso, eu preciso te mandar aquele carregamento aí em Falcone. Eu tenho um Precisa, cara. produto aí, Eu tô pessoal, esperando. mas vou falar baixo, que senão de repente vai dar algum Senão problema. senão vão te cobrar imposto na hora que chegar aí, com certeza. Cobra bastante, cara. O dobro do preço. É melhor comprar aqui no Mercado Livre. Nossa. Uma curiosidade que eu já sei a resposta, só porque eu acho engraçado. Eu tava acompanhando no seu canal, né, inclusive, então eu já sei a resposta, mas acho muito engraçado. Oh, falar Fala nisso, pro fala aí o Patrick. nome fala o nome do canal aí que eu já vou dar um seguir aqui. Eu É, vou dar um Moi Moi. follow. É, Ah, é, Moi Moi, você YouTube já tinha barra falado. Moi Moi canal. Eu não tava, não lembrava. Conta pro Patrick como é o nome das pessoas que residem na sua cidade. Ah, é verdade. Eu moro em Hamburgo, né? Então, as pessoas que moram em Hamburgo são chamadas hambúrgueres. Incrível isso, cara. Cara, Eu não não, tenho faz maturidade, sentido, eu não né? consigo falar Não, que eu sou hambúrguer. faz sentido, né? Hambúrguer. É muito Hambúrguer, massa, né, cara? Imagina. Igual, eu sou hambúrguer. meu Deus do céu. Eu não tenho Ô, maturidade também pra isso. Luana, por que que você escolheu, cara? Eu vou sair um pouco fora do seu habitat agora. Vou falar da sua formação. Por que que você escolheu matemática? Eu sei que você vai dizer que você gosta de matemática. Ninguém faz matemática sem gostar de matemática, né? Eu conheço as outras profissões, por exemplo, conheço advogado, que se formou advogado e não gosta de direito. É, Tem mas acho gente. que não tem como formar em matemática sem gostar de Você não matemática. consegue passar na Gos- prova, velho. Gostando de matemática, você já pensa em É, desistir umas 50 vezes. Então, sem gostar sim. deve ser difícil. Mas, então, assim, minha decisão de curso foi muito doida, porque eu sempre gostei de exatas, sempre fui bem em exatas, mas não era muito o que eu queria fazer, assim, na época que eu estava decidindo. Porque eu também fiz teatro minha vida inteira, fazia dança, meu, Que massa, mano. meu pai toca, eu sempre cantei, então eu sempre tive esse pezinho no lado meio artístico, Eu assim. ia perguntar de quem que é a guitarra, né? Tá aí A atrás. guitarra é do Gui, é Ah, do meu marido. mas quem toca é É, você, né? a guitarra eu não me arrisco, o violão ainda, Ah, mas não sou a melhor. Inclusive, fica a dica aí do pessoal seguir ela no Instagram, que ela vai passar depois, que eles postam vários vídeos ele tocando, ela cantando, que é bem massa, cara. É, a aí, ó, tá gente vendo? É gosta porque o eu- Falcone já tá inteirado já. Eu tô. Não, cara, eu tava falando pra Ana aqui, eu tava conversando com o Patrick antes, né, quando eu tinha combinado com você da gente bater esse papo aqui. E eu até falei pro Patrick, eu lembro, eu te tenho no Instagram faz tempo, eu acho que por muito conta tempo do do grupo de jovens, oficina, é do grupo de do jovens grupo de também. jovens. Jovens? Lá da igreja. E Jura? Você já fez o pegada ela, lá do JC? JC. O Cara, Patrick fez depois, né? Depois eu de um já tempo, o fiz. Eu, Patrick inclusive, fez. agora eu sou uma espécie de conselheiro, né? Do JC e tal. Conselheiro. Inclusive, queria mandar um beijo. Enfim, mas é verdade. Eu agora fico mais no plano estratégico do negócio. E, e aí, Sacanagem. e aí, e aí, voltando a falar, eu tenho no Instagram. Aí eu lembro que de repente começou a aparecer coisa da Alemanha lá, e aí eu comecei a acompanhar mais, porque é muito legal, né? Quando você vê assim, a pessoa tá num lugar diferente, e aí, tipo, tudo acaba sendo interessante, né? Tanto pra você que tá aí, quanto pra quem tá vendo. Sim, exato. Tanto que no começo, assim, eu compartilhava coisas daqui, que é mais no intuito, tipo, de compartilhar com a família e com os amigos mesmo. Só que eu sempre gostei, tipo, de falar sobre as coisas e sou curiosa, então eu ia atrás de saber, tipo, a origem das coisas e tudo mais. E aí o pessoal começou a falar, meu, faz um canal, tipo, conta mais e tal. E aí, como eu não tô trabalhando aqui ainda, não tinha muita coisa pra fazer, eu falei, putz, talvez seja uma boa forma de ocupar minha cabeça também. E aí foi Também. isso. Mas Eu é. confesso que eu gostaria de fazer também, mas eu tenho um problema que, assim, por exemplo, eu fiz um. Deixa eu pensar num exemplo aqui.
Eu tirei, por exemplo, o CSS Card para poder trabalhar em construção civil aqui. É um vídeo que eu poderia fazer para contar como que eu fiz. Mas eu já não lembro nem como eu fiz o cadastro do negócio, porque depois que passa eu esqueço. Aí eu vou, tipo, eu não faço na hora e depois já era. Aí se eu for, senão eu vou ter que ver de novo como faz para fazer o vídeo. Aí eu acabo ficando com preguiça demais. Tem esse Viu? problema. Ô, Ana, você estava falando lá de como que você Ah, é verdade. é matemática. Então. E aí, até o meu terceiro ano, eu ia prestar artes cênicas. Tipo, me inscrevi em todos os. Cara, é massa, porque assim, ó, eu já vou te falar, eu tô na contramão. Eu já fiz, como a minha formação é sempre estudei tudo relacionado à minha área de atuação, então eu tenho vontade de, sei Fazer um lá, negócio diferente. fazer um negócio de teatro, alguma coisa. Faz Inclusive, se tiver tempo. algum para indicar aqui em Ribeirão, já me fala que eu já vou para cima. Tem o TPC, cara. TPC? Lá na USP também tem o Núcleo TUSP, que Ah, eu fiz parte todos os anos que eu estava na faculdade, e é que agora não tá rolando nada por conta da não, pandemia, né? Mas é de graça e são encontros semanais, acho que são 2 horas por semana. Tem turma na hora do almoço, tipo do meio-dia às 2, e tem turma noturna, que se eu não me engano é das 7 às 9 ou das 6 às 8, não sei, mas sei que tem as duas opções. Aí, vai pra cima, cabeça. eu vou para cima, eu vou usar mais como um recurso terapêutico aí para Cara, é bom, hein? É bom. Tinha bastante gente. Na época que eu tava lá no TUSP, tinha bastante gente de fora que fazia com a gente. massa. Pô, e ainda bem, pô, ainda melhor ainda que é de graça. Se eu tivesse que Sim. pagar, eu já ia ficar meio, É, meio, o TPC é pago, mas... O TPC é pago. Falcone, você estava querendo me ferrar. Mas enfim, Não, aí é você porque estava eu falando da sei que faculdade. tem, Não, não, ué, não eu tem não... problema, você não precisa se explicar. Imagina, gente, quanto tempo que a gente se conhece. Ó, viu, você estava falando, e eu não vou deixar você explicar, não, como que você lembra da faculdade. A gente vai ficar te interrompendo até Cara, amanhã. no final das contas, o que aconteceu foi que eu percebi que eu gostava muito a ponto de ter medo de transformar em profissão um hobby, sabe? E aí eu comecei a pensar em segundas opções e todos os meus professores, tipo, falavam, meu, você é muito bom em exatas, vai para alguma coisa na área de exatas. E Uhum. aí eu gostava, tipo, de física, matemática e tal, mas não queria fazer, tipo, matemática pura, essas coisas. E Você comecei a procurar alguma coisa que me quisesse. desse que me desse essa opção, mas fazendo outras coisas juntos. E aí eu descobri a matemática aplicada, que tem disciplinas, tipo, tem uma base matemática e probabilidade muito forte, mas ao mesmo tempo tem matérias da ADM, da contabilidade, e aí eu falei, putz, pode ser uma opção. E aí comecei a pesquisar mais sobre o curso, conhecia uma pessoa que já estava fazendo o curso, e aí falei, beleza, acho que vou arriscar. E aí passei, e aí fui, e fiquei, E formei. aí você conheceu é Gui? Gui? Gui. Gui, o Gui, e Então, eu aí nem tá todo mundo conheci o Gui na feliz. faculdade, Não na foi na real. faculdade? Não, foi depois que eu formei, porque ele é de Campinas, ele fez Unicamp, na real. E aí Hum. ele foi morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, e ele foi morar com um amigo meu da faculdade, que eles trabalhavam na mesma empresa. E aí um dia eu fui pra lá, eu fui passar o final de semana lá, porque eu ia no Lollapalooza, precisava de um lugar para dormir. E aí conheci ele lá, e aí desde então a gente tá junto. Nossa, cara, pô, Lula Palusa aí, Falcone, faltou Nunca fui, esse, cara. esse Eu tenho vários eventinho pra eventos. nós. Eu nunca fui em Rock in Rio ainda, nunca fui em Lollapalooza. Vários eventos legais, Não, mas só, assim, eu acho que só tá faltando isso aí pra completar o coisa, porque, completar a coisa. é Não, não porque é. Tem um nós negócio que temos mania. todo ano eu falava que eu ia, mas aí chegava em cima da hora, eu nunca fui nem um dia. Eu nunca fui pra Barretos, cara, na festa do peão. Ah, nunca Então, fui. eu também compartilho, eu também nunca fui. É, também nunca. E nós temos uma mania, Ana, de ir para os lugares e quase morrer. Às vezes os dois, às vezes um só. Ah, Nós não, mas temos faz tempo. Hoje em dia não tem mais saúde pra. agora nós paramos porque agora nós estamos velhos. Eu tô com o joelho Eu não detonado, consigo. já não consigo mais correr de ninguém. Eu nem E o, gosto mais e de o Falcone ir em show, nada cansadão. dessas coisas que tem que ficar em pé. Já Eu desanima. acho que Não, eu então. cheguei nessa fase também. Na real, assim, hoje em dia eu até vou, aguento É. o rolê, mas, cara, antes, no dia seguinte, eu tava nova em folha. Agora é uma Hoje em semana dia de. eu preciso de uma semana para me recuperar ali.
O ano É. passado, ano passado, por estar na Itália, uma coisa que eu tinha muita vontade de conhecer era a Oktoberfest aí na Alemanha, mas infelizmente Nossa, é verdade, hein? nosso querido Corona aí atrapalhou meus planos. É. Cara, e aqui, assim, anualmente na Europa tem vários eventos grandes, assim, né, em países diferentes. E aí, ano passado, eu fiquei o ano inteiro na Europa e não teve nada o ano inteiro. Falcone, olha, ainda É bem, bem cara, porque senão triste. você ia. Quer dizer, Ah, se na não fosse verdade, eu ia pelo. acabar não indo em muita coisa também, porque eu não ia ter dinheiro, mas pelo menos eu poderia querer ir, entendeu? Mas nem isso eu tive a oportunidade. Cara, eu adoro. É, ainda bem, né? Porque senão eu ia ficar daqui o quê? Invejando, né? Você falando, ó, Inveja branca, né? eu tô indo aqui na, sei lá, na Tomorrowland, alguma coisa assim. E eu aqui chorando e triste. Mas Ô, Ana, eu vou cortar o Patrick, senão ele vai ficar nessa parte sentimental, ele vai longe. eu fico mesmo. Você falou dessa parte, dessa sua veia artística aí. E a sua parte de cantora, você pensa em algo? Você pensa em, sei lá, focar nisso em algum momento ou não? Não, bom, não sei. Não vou falar que não, porque, né, a gente nunca Nunca sabe. diga Não, nunca. sabe por quê? Mas, Eu tô falando assim, eu não sei se pode até ser um conselho ou se não você esquece o que eu tô falando. Mas eu, Olha, não, sério, porque até tipo assim, conselheirão, pelo vai. fato dela ainda não estar trabalhando, Hum. e ela canta bem, cara. Eu acho que, sei lá, você já pensou, Ah, eu tipo, não talvez vi, eu cantar aí não em algum vi. lugar? É que agora também não tá tendo nada, né? então, a gente pensa, na real, porque o que aconteceu? Em setembro, outubro do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Porque agora a gente já tá em 2021. É. Mas a gente chegou a fazer uma banda no Brasil. E aí a gente tocou, fez 2 shows. E, cara, foi muito massa, assim. Eu já tinha Isso. tido uma bandinha na minha cidade, mas a gente nunca tinha tocado em lugar nenhum. E foi muito massa, assim, a gente tocou na festa da empresa que o Gui trabalhava, então, tipo, tinha gente pra caralho. E a gente tocou na nossa festa de despedida, quando a gente ainda não sabia que nada ia acontecer, quando ainda não existia corona, a gente fez, tipo, uma festa Sim. de despedida, chamou a galera e a gente tocou. E, cara, era muito da hora. Então, a gente pensa em, talvez, tipo, ter banda aqui, e sei lá, acho que tanto eu quanto o Gui, a gente viveria de música fácil, sabe? Não, É, não, ia, então, não ia ser nenhum e sacrifício, assim, pra nenhum de nós dois. eu Mas acho não pelo. é algo tipo, que eu planejo, sabe? Sim, sim. Não, eu falo como um negócio, sei lá, talvez uma coisa para tentar. Pelo fato de você ainda não tá trabalhando, eu acho que é uma porta que talvez você pode. A gente pensa em, no futuro, tentar conhecer uma galera, tipo, pra formar uma banda aqui. E sei lá, ver se a gente acha uns pubs, algum lugar, assim, pra gente tocar, porque é um rolê que a gente gosta mesmo de fazer, sabe? É, e o lado bom desses negócios de pubs e eventos é que eu acho que quando acabar de fato a pandemia, o povo vai estar querendo um evento Sedento. todo dia, né? Vai ser de segunda-feira o povo querendo ir pra pub, pra alguma coisa pra fazer. Eu tenho um pouco de medo quando Eu tenho um voltarem. pouco de medo. Vai ficar muito É, não perigoso, por né? mim, não por mim, mas acho que pelo mundo de um modo geral. Nossa, eu tinha na minha concepção que quando, tipo, no começo de tudo, quando tivesse vacina, que já ia ser uma festa, assim, né? Mas agora tem vacina e ainda tá tudo Ainda ferrado. tá, o pessoal tá bem pé no chão, né? Bem É, preocupado. Ó, mas aqui, eu já vou dar fala minha lá. contribuição, Ana, pra banda aí. Vocês gostam do que vocês tocam o quê? A gente tocava indie rock. Ah, então você vai chamar hambúrgueres, né, a banda. Aí, Com hambúrguer é um certeza. nome bom, né, cara? Já pega essa ideia aí, já vai pra cima que é original, um negócio diferente. Todo mundo gosta de hambúrguer. Não. E o bom Até que vegano gosta, vai porque ter eles um têm uns porquê, hambúrguer né? de coisa. E tem um porquê, tem uma origem, vai ter uma história legal, você vai poder. Imagina você no. Olha o que eu ia falar, velho. No Quase que eu dei uma Faustão. rata. Não, no Gugu. Eu ia falar, o Gugu morreu, cara. Olha a besteira que eu ia falando. Não, é verdade, mas tipo no Faustão. Ah, partilha! Aquela doideira dele lá, né? O Faustão é fogo. Eu falo sempre que Hambúrgueres! eu gosto, eu gosto. Vocês não iam conseguir cantar, ele ia ficar interrompendo você. Certeza. Mas, cara, outra coisa, o Falcone falou da Oktober. Você não chegou aí nenhuma, né? Porque não deu, Não né? rolou, né? A gente chegou aqui, já tava a pandemia rolando. Na Você- verdade, a gente quase não chegou por causa da pandemia, né? Aham.
Mas nem falam de tipo assim, de ter com aquele. Porque tem um. Eu não sei se essa é uma realidade só nossa aqui. É só no Brasil, cara. É só no Brasil que tem isso? Ah, então É, esquece. Não vou nem fazer a pergunta. Eu ia aqui perguntar se. aqui não tá tendo nada, cara. Aqui Os você caras- passa tudo fechado mesmo. Aqui a gente está em lockdown, a gente não pode encontrar mais de uma pessoa de uma casa que não seja nossa. Milhões de regras. Uma viagem. Então, eu fui outro dia aqui no restaurante aqui. Tava com um voucherzinho, coisa linda. Falei, vou lá comer de graça. Aí cheguei. Já tava tudo pago. Cheguei lá e fui pedir um show. Aí eu, na minha inocência, né? Aquele dia de trabalho estressante e tal. Cheguei na minha inocência e pedi pro cara um chopp. O cara, oi? Aí eu falei assim, um chopinho, vocês não têm um chopinho, uma cervejinha e tal? O cara falou assim, então, amigo, a partir das 20 horas nós não vendemos bebida alcoólica. Aí eu me senti um monstro, né, fazendo esse pedido pro cara. São novos tempos, né? Aí eu falei, me vê uma limonada, então, pouco açúcar e tal. Mas ó, você tava falando da galera brasileira que tá aí e tal. Quando vocês foram para aí, vocês já conheciam alguém que tava por aí ou não? Vocês chegaram... Não, a gente não conhecia ninguém. A gente tinha alguns contatos, tipo, conhecido de um conhecido, mas a gente não tinha, tipo, nenhum amigo, nada aqui. A gente foi conhecendo a galera meio que com o tempo. As primeiras pessoas que a gente conheceu foi por causa dos perrengues que a gente passou, porque Ah, logo é? que a gente chegou aqui, a Perrengue, você gente. podia contar alguns também, né? Que tem uns Conta Nossa, a muito. um gente aí. pode Não, ficar mas aqui conta um. até amanhã. Vai para cima, vamos. Não, acho que o Vambora. primeiro perrengue, assim, que Ah. foi o perrengue, foi que a gente quase não conseguiu chegar aqui, porque a gente estava viajando no meio da pandemia. Então, primeiro que era pra gente ter viajado lá em março e foi cancelando o voo, ia dia não sei o quê, e pandemia, blá blá blá, a gente conseguiu pegar um voo em julho. Aí a gente chegou aqui e, tipo, tudo isso falando com o consulado, falando com fulano, falando com não sei quem, acompanhando as notícias e tal, porque a gente só viajou em julho porque foi quando eles meio que abriram um pouco as restrições e a partir de julho, além de pessoas que tinham nacionalidade e passaporte europeu, poderia entrar pessoas que tinham visto de trabalho da categoria Blue Card, que era exatamente o que o Gui tinha. A gente falou, beleza, nossa deixa, vamos. Só que quando a gente chegou na Alemanha, no aeroporto de Frankfurt, o policial olhou pra gente e falou, não, vocês são brasileiros, vocês não podem entrar. E a gente falou, não, mas tá aqui, ó, as novas regras e tal, e o Gui tem um visto de trabalho, eu nem tinha visto, porque eu não consegui tirar no Brasil por conta da pandemia. Eu tava como turista, falei pro Gui, tipo, na pior das hipóteses, eu volto e você entra na Alemanha, porque é a prioridade, né? Mas eles falaram, não, a documentação de vocês não tem nenhum problema, mas brasileiro não pode entrar. E a gente ficou tentando argumentar de toda forma que tinha mudado as regras, não sei o quê, e o policial falou pra gente, tipo, cara, as regras que eu tenho é que brasileiro não pode entrar, vocês são brasileiros, então vocês vão voltar pro Brasil. Ele Nossa. foi lá, eles mesmos lidaram com tudo, deram os papéis lá pra gente assinar, marcaram o nosso voo de volta, e sei lá, isso a gente chegou numa terça-feira, se eu não me engano. Cara do céu, velho. É, Isso aí é um perrengão não, do caramba. Eu detalhe, achei que tudo era. isso a galera, tipo, falando um inglês mais ou menos, porque a gente já estava no aeroporto de Cara, Frankfurt, né? eu Então ia todo mundo perguntar falava isso. alemão, a gente não Ah, falava nada em alemão, eles estavam falando um inglês lá, mais ou menos, meio. e, tipo, a gente chegou, sei lá, meio-dia no aeroporto de Frankfurt, falaram, a gente foi passar na migração, falaram, não, vocês vão entrar, levaram a gente para a salinha da Polícia Federal, a gente ficou, tipo, quase 4 horas esperando, sem ninguém falar absolutamente nada pra gente, sentado lá na Nossa salinha, tipo, senhora. sem saber o que estava acontecendo. Nisso a gente perdeu o nosso voo, porque a gente só estava fazendo escala em Frankfurt, né? A gente precisava vir para Hamburgo. A Que gente perdeu o ódio. nosso voo e já pensou, fodeu, né? A hora que o policial chamou a gente, ele ligou para uma pessoa do consulado brasileiro na Alemanha para traduzir simultaneamente o que ele estava falando, que foi quando ele explicou todas essas coisas. Então ele estava falando em alemão e a pessoa estava traduzindo para a gente. E aí ele deu um papelzinho para a gente assinar, que era tipo, vocês vão voltar para o Brasil, isso não vai dar nenhum problema futuro para vocês, porque vocês não estão sendo barrados porque, sei lá, vocês estão transportando drogas ou nada do tipo, vocês só não estão autorizados a Tá. entrar. E aí foi, tipo, bizarro, porque o que aconteceu? Como era a pandemia, a gente não tinha voo toda hora, né? Então, sei lá, isso era Sim. 3 da tarde da quarta-feira, o próximo voo para o Brasil ia ser no outro dia, 9 da noite.
Só Isso. que a gente não podia sair do aeroporto, porque a gente não estava autorizado a entrar no país. Se a gente saísse do aeroporto, a gente estaria entrando na Alemanha. Então a gente não podia sair, e não só que a gente não podia sair do aeroporto, a gente tinha que ficar naquela área de trânsito, que não é a área, tipo, que tem gente, que tem restaurante e tal. É a área, tipo, Era entre o você avião passa. e a imigração. Exatamente. E aí não tinha nada aberto, tinha tipo um McDonald's e um Mac Café, que ficava aberto tipo até 9 da noite. Então a gente comia até 9 da noite, tinha que esperar até o outro dia, 7 da manhã, quando abria. E fora que nesse meio tempo, como a gente não podia sair, eles confiscaram o nosso passaporte e deram um papel pra gente que a gente precisava voltar nos horários marcados lá na sala da Polícia Federal, meio que só para eles olharem para nossa cara e falar, ok, vocês ainda estão aqui. E assinar o papel lá que a gente não tinha fugido. Meu Deus. E mano, foi tipo bizarro, assim, porque a gente não tinha onde dormir direito. A gente pelo menos conseguiu tomar um banho, porque lá no aeroporto de Frankfurt tem um lugar que você pagava 6 euros lá e tomava banho. Mas por sorte a gente tinha troca de roupa na nossa mala de mão e tal, porque a nossa mala despachada, eles mesmo que já encaminharam pro outro voo. Só que, mano, nesse rolê, tipo, de ter que voltar na Polícia Federal, o que acontecia? Tipo, a área do aeroporto, onde tinha umas cadeiras menos desconfortáveis e que o Wi-Fi funcionava, era do lado oposto da Polícia Federal. Então, toda vez que a gente precisava ir para a sala da Polícia Federal para eles assinarem o papel, a gente tinha que, na volta, passar pelo detector de metais de novo. Então, tipo, você imagina, a gente fez isso umas 5 vezes nesse meio tempo que a gente ficou no aeroporto. E aqui na Alemanha eles são muito chatos com isso. Então, tipo, abria a mala, tirava todas as coisas. Então, eu tinha, tipo, chapinha, eles abriam minha bolsinha de maquiagem, tiravam coisa por coisa, tipo, todos os meus produtos. E aí a gente tinha que tirar notebook, carregador portátil, todas essas coisas, tipo, várias vezes. Meu Deus. E era, tipo, um inferno. Fora Nossa, que a velho. gente estava no meio de uma pandemia, então a gente tinha que ficar de máscara 100% do tempo. Então a gente não podia tirar máscara para nada, a gente não tinha onde dormir, a gente deu sorte, entre aspas, que os restaurantes dessa área estavam tudo fechado, né, por causa da pandemia, então a gente meio que invadiu um lugar que era um restaurante lá que tinha tipo uns banquinhos assim acolchoados pra gente conseguir, sei lá, pelo menos descansar, tirar um cochilo, porque a gente não conseguia dormir, né? Cara, e foi isso. No total, a gente ficou 28 horas preso nesse limbo do aeroporto. E aí a gente estava lá esperando o nosso voo, já meio que conformados que a gente ia voltar pro Brasil. De repente chamaram nossos nomes no alto-falante lá do aeroporto. E Meu sorte que o Deus. nome é Ana, porque eles não conseguem pronunciar Guilherme, né? Então, tipo, O cara sei vai lá o sair, que que sei ele lá, falou no nome do Gui, vai, vai sair Projota, Projota. Ele não vai mas nem saber que é isso. eu entendi o Ana Vieira. Eu falei, lindo, acho que estão chamando a gente. Aí nessa a gente levantou, juntou nossas coisas e fomos para. A gente estava no caminho da sala da Polícia Federal, a gente encontrou os policiais e acho que a gente estava meio famoso lá, porque não tinha muitas Imagina, pessoas, né? né? E aí, tipo, tava só Muita a gente. gente meio que nessa de ficar preso no aeroporto, né? No caminho, a gente cruzou com 2 policiais. E aí eles falaram, você que é o Guilherme, você que é a Ana e tal. A gente falou, é. Eles, então, vamos lá para a sala da Polícia Federal que parece que mudou alguma coisa. A gente falou, assim, Ah, mudou não, pera alguma lá. coisa. Aí essa hora, cara, eu soltava as malas no chão, eu rodava igual um peão. Mas É, é mas que nessa hora eu nessa não hora sabia ainda o que que a era. gente Não, tava mas eu ia ficar completamente desacreditado. desesperado. A gente tava tão desacreditado que a gente falou para ele, tipo, mudou o quê? Dele, parece que agora vocês estão autorizados a entrar. Deu, eu Aí olhei pronto. pro Aí Gui essa e hora falei, você. mano, não comemora, vamos ver o que esse cara tá falando. Nossa, velho, mas vocês são muito pé no chão. Você é louco, eu já explodia de É que, emoção. cara, depois de 28, depois Vou de dar um abraço. essa hora fazia, sei lá, umas 20 horas que a gente estava no aeroporto, a Aí que gente eu. já tinha tentado convencer eles de tantas Oi, velho. formas Mas, que, cara, a gente, tipo, só foi, aí a gente chegou lá na sala da Polícia Federal de novo, deixaram a gente umas 2 horas esperando, sem ninguém falar absolutamente nada. nossa. Aí a hora que o policial chamou a gente, de novo, ele ligou pro cara do consulado para traduzir, e aí ele falou com a maior naturalidade, então, realmente ontem as regras não estavam valendo, mas a partir de hoje a Alemanha tipo, meio que concordou com as novas regras, porque já eram regras novas na União Europeia, só que cada país Podia. podia aceitar ou recusar. E aí, no dia anterior, a Alemanha ainda não tinha aceitado, e no dia seguinte, eles aceitaram. Eles Foi falaram, então, bem quando vocês chegaram.
agora vocês vão poder entrar na Alemanha. Tá aqui a cartinha cancelando a outra carta que vocês estavam sendo mandados de volta. Nossa, velho, que A passagem maravilha. de vocês vai sair esse horário, já tinham mandado nossas malas, já estava com o voo comprado, já estava tipo tudo certo. Aí já levaram a gente para um outro lado do aeroporto que nem era o que a gente estava, que era Serviram um cappuccino. onde você tipo, entra no aeroporto que tinha galera mesmo e tal, que é a área de embarque e tudo. E aí, mano, eu e o Gui, a gente ficou, tipo, sei lá, uns 5 minutos depois que ele levou a gente pra essa outra área, devolveu nossos passaportes, né? A gente ficou, tipo, um olhando pra cara do outro, tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Pra cair a E ficha. aí, mano, até cair a Cara, ficha. E aí, não, peraí. e aí, Nesse né, momento, você não gritou, você não comemorou. Você não me venha com esse papo. a gente comemorou, só que aí a gente falou, puta merda, a gente tem que resolver uma caralhada de coisa. Porque a gente tinha que avisar nossos pais. Essa era a parte fácil, né? Porque a gente tinha que avisar nossos pais, tipo, Verdade. porque nossa família não era de São Paulo, então eles já estavam meio que se Nossa. preparando para ir para buscar a gente no aeroporto. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente cancelou o Airbnb, a gente cancelou, tipo, todas as coisas que a gente tinha. Tipo, a gente tinha o Airbnb para quarentena, né, para os primeiros 15 dias, e a gente já tinha o nosso apartamento mesmo, que a gente já tinha um contrato de aluguel. Então, a gente já tinha cancelado os dois. E aí, Nossa, tipo, vai a gente velho. correr atrás de relocar o Airbnb e, tipo, avisar o proprietário do apartamento que a gente tava Não, pelo entrando, amor de Deus. sei lá, pra Mas, quem veio de mas fora, parecia que a gente tava zoando, sabe? claro. Meus amigos falaram, mano, como assim, velho? Olha o brasileiro fazendo brasileiragem aqui. Brasileirice. E aí a Brasileirice. gente foi, tipo, correr atrás dessas coisas, sabe? Porque a gente falou, beleza, a gente pode entrar na Alemanha e agora a gente vai pra onde? Se a gente não Pois conseguir é. alugar o Airbnb. Eu acho que eu Essa ia a ficar gente também muito perdeu uma feliz. grana, né? Porque, tipo, tinha cancelado o Airbnb. E aí, tipo, o Airbnb não tem uma política de se você cancela porque você não foi autorizado a entrar no país, Não a tem pessoa isso. não, a gente não vai te cobrar, sabe? Não existe uma Sim, você política pra isso. paga, então. Não E tem aí, esse asterisco, né? por sorte, a proprietária do Airbnb não tinha colocado ninguém no lugar ainda, então deu certo. A gente, tipo, teve que pagar mais, mas pelo menos a gente conseguiu locar. E o locatário do nosso apartamento também falou, não, fiquem tranquilos, tipo, não vou descontar nada de vocês, porque a gente já tinha pagado uma parte, né? Tipo, um calção. E aí ele falou, não, fica tranquilo, não vou descontar nada, só vem, continua tudo certo. Mas, cara, foi hard. A hora que a gente. E, tipo, mesmo assim, a hora que a gente pegou o avião pra vir pra Hamburgo, mano, eu tava tão nervosa, porque eu falei, véi, e se a gente chegar em Hamburgo e der alguma É treta, tudo tá? de novo, né? Enquanto a gente não saiu do aeroporto de Hamburgo, eu não acreditei que a gente tava aqui, sabe? A hora Tá. que a gente É que saiu. na verdade aí em Hamburgo você já tava em tipo voo doméstico, né? Aí era. Exato, a gente nem passou por imigração nem nada. A hora que a gente saiu do aeroporto de Hamburgo, eu olhei pro Gui e falei, caralho, velho, deu certo mesmo. Mano do céu. Aí foi só aí que saiu o riso, saiu toda aquele coisa, Nossa. aquele sentimento de alegria. Meu Jesus amado. É que eu não estava Eu, colocando na equação todas essas. eu não sabia dessa história, não, mas, nossa, eu acho que eu ia ficar, não sei, acho que eu ia ficar puto. Chorar Mano, ele. nossa, a gente ficou puto, a gente ficou triste, a gente ficou revoltado. Vixe, a Não, gente ficou muitas me, coisas, né, me, durante me, essas 28 horas. me conhecendo, eu acho até que na hora depois que deu certo, eu acho que eu já ia ter, tipo, posto na cabeça que eu tava voltando pro Brasil, acho que eu já nem ia querer mais. Não, agora eu vou voltar pro Brasil Você já. fala, não, eu vou Cansei. voltar, Agora tem pensando bem. passagem pro Brasil, lá naquele lugar, Às eu não quero mais. vezes. Eu já avisei minha mãe que eu tô chegando em casa e eu vou chegar pra É, janta. ih, ela já fez janta, já fez coisas, estrogonofe, essas coisas. Aí fica difícil. Ô, Nossa, Ana, cara. deixa eu te falar, eu postei no Instagram ontem, né, algumas perguntas. Uhum. E não teve muito, mas tem umas perguntas aqui. Vou fazer para você, acho que não vai ter problema de responder nenhuma. Teve algum pessoal que mandou algumas frases em alemão que eu Aventurar não a vou falar. tentar pronunciar, mas provavelmente assim, foi só para o pessoal querer mostrar que fala alemão. Vai E lá. aí tem algumas perguntas aqui. Perguntaram três Pô, coisas que você ficou, tipo, mais impressionado, assim, ao chegar. Tipo, três coisas que te impactaram, assim, na Alemanha. Cara, acho que a primeira coisa é o quanto eles seguem regras. E, tipo, pra gente que é brasileiro, isso parece bizarro, porque, assim, por exemplo, eles não atravessam a rua se o semáforo de pedestre estiver vermelho. Não E, tem
E se você atravessar no sinal vermelho e tiver um policial, alguma coisa perto, você paga a multa e, tipo, 50 euros. Então, Maravilha. E além disso, por exemplo, a gente brinca aqui que quando você vai atravessar a rua, se o sinal estiver vermelho, você tem que olhar para a direita, para a esquerda e para baixo, porque para ver se não tem uma criança. Porque o que acontece? Se você estiver atravessando a rua no sinal vermelho e tiver tipo uma mãe com uma criança do lado, provavelmente a mãe da criança vai te xingar, porque ela vai falar que você está dando um mau exemplo para o filho dela. Cara, maravilha! Então, Ó, você me convenceu, eu vou para aí. Meu Deus do céu, velho, olha isso, cara. tipo, isso é só uma das coisas. Então, por exemplo, para pegar ônibus e transporte público aqui, não tem catraca no metrô, não tem, Você você não passa se você... catraca, você só entra. E, tipo, Cara, que as pessoas maravilha. confiam que você comprou sua passagem, sabe? Mas tem que confiar. Tem que confiar. E, tipo, eventualmente vai aparecer alguém, tipo, para verificar, né? para fiscalizar. Mas só para vocês terem noção, tipo, nesses 6 meses que a gente tá aqui na Alemanha, aconteceu comigo uma vez. Uma única vez, de passar alguém fiscalizando. E a gente compra as passagens todas as Sempre, vezes. claro, Tipo, não sempre, vão. todas as pessoas fazem isso. Então, acho que essa questão do tanto que eles seguem regras e que eles têm regras para tudo, me deixou muito impressionada, porque as coisas realmente funcionam, sabe? Ô, Ana, até eu vou falar um negócio que eu acho que até é um gosto meu, né? Uma particularidade minha aí, até pela idade avançada, etc. A lei do silêncio aí funciona mesmo? Maravilhosa? Então, a lei do silêncio, assim, varia de região para região, tá? Ah, é? Aqui em Hamburgo, até onde eu sei, vale, que, tipo, no domingo você não pode fazer barulho e tal. Então, tem gente que, tipo, não lava roupa, não limpa a casa, porque, tipo, para não fazer barulho de aspirador, para não ter barulho da máquina de lavar e tal. Mas no nosso bairro, por exemplo, acho que o pessoal não liga muito. Tipo, a gente já ouviu, tipo, música, algumas coisas assim. Mas dependendo da região, assim, a galera fica brava mesmo. Inclusive, dentro da lei do silêncio, tá falando que você não pode nem descartar lixo de vidro em domingo, porque quando você vai jogar a garrafa de vidro lá no depósito faz barulho e, tipo, você tá rompendo a lei do silêncio, sabe? Então, assim, acho que no geral, sim, é verdade. Mas não é, tipo, uma regra absoluta e, sei lá, se você ouvir uma música alta vai dar algum problema, sabe? Mas aí vai variar de região. Mas funciona, quer dizer, funciona, né? O pessoal. É porque outro dia, até nós estávamos comentando aqui, né? Falando sobre essa coisa de como que o lance da liberdade, por exemplo, para nós brasileiros aqui, muito embora tenha essa questão precisa ter bom senso também, vai colocar o som alto madrugada, você tem um vizinho, às vezes o cara tem filho pequeno, etc e tal, e a pessoa normalmente não tem noção, e a gente sabe que geralmente essas discussões aqui acabam até com tragédias em algumas ocasiões. Então, assim, aqui se muda isso, se coloca um troço desse aí, uma que não ia pegar, né? Isso aí já não ia, o pessoal não ia fazer. E duas que é meio complicado também você ter uma certa liberdade, vamos dizer assim, ou talvez até tenha no Brasil, e eu só não, né, não seja uma coisa tão familiar para mim, ou pelo menos onde eu moro e tal. Mas quando você muda isso, é bem complicado, né? Porque você Sim. olha para um país, para uma cultura diferente da mudar a sua, Porque cultura aparentemente dá impressão. é algo muito cultural, né? Então parece que é uma coisa fácil, tipo, bota essa regra e vai funcionar, mas não é Sim. assim. Mas aqui, tipo, o que acontece às vezes? Por exemplo, nesse final de semana, a gente chegou, tipo, em casa no sábado à noite e tinha um bilhete, tipo, tô dando a mão lá, colado no vidro do prédio, da entrada do prédio, que era um cara avisando que naquele dia ia ter o time dele, que não jogava sei lá quantos anos, ia jogar pela Que NFL, massa. e o jogo ia ser tal horário, e que nesse horário ele provavelmente faria barulhos altos, porque ele ia estar torcendo, e aí era tipo um bilhete pedindo desculpas e avisando, mas falando que ia ser só naquele dia. Então, tipo, as pessoas se preocupam nesse ponto, sabe? Isso é uma gentileza, massa, isso é de uma doçura, de uma sensibilidade. Eu vou começar a fazer isso aí. Assim que eu mudar para o apartamento, eu vou fazer isso aí. Hoje o São Paulo vai jogar. Se ouvirem choros, sou eu. Choros.
Ó, só pra gente não perder aqui. Eu acho que eu não falei as outras duas. Isso. Né? Você falou uma, aí. A não ser que também fique difícil, sei lá, mas se você conseguir enumerar mais duas. Não, eu consigo. Dá pra fazer uma lista. Dá pra fazer mas até acho mais. que a segunda coisa é a questão de liberdade. Acho que, pra mim, principalmente sendo mulher. Na questão de segurança, né? A questão de segurança e tal, assim, é bizarro, sabe? Não que aqui não exista roubo, não exista furto, não exista nada. Tipo, com certeza existe, mas a criminalidade aqui não dá nem pra comparar com o Brasil. Mas é diferente, sabe? Tipo, não é que eu vou sair na rua, tipo, à noite e, tô suave, mas é um medo diferente, sabe? Quando a gente sai na rua aqui, não tenho tanto medo, porque, porra, eu morava em São Paulo, né? Então, tipo, mas sei lá, se eu sentir medo em algum momento, vai ser medo de ser assaltada, de roubarem meu celular, de levarem meu dinheiro. No Brasil, quando eu saía na rua à noite, primeiro que eu não saía sozinha, segundo que se eu saísse, eu ia ter medo, tipo, de ser morta ou estuprada, sabe? Então, é outra realidade, assim, nesse sentido. Nas primeiras vezes, quando a gente saía à noite e a gente cruzava com meninas andando sozinha na rua, eu ficava tipo, caraca, vai pra casa, cara, por que você tá andando sozinha? Aí o Gui falava, mano, a gente tá na Europa, cara. E às vezes a gente tava, tipo, numa rua super escura, porque os lugares são super mal iluminados aqui, na minha opinião. E, tipo, as meninas estavam andando sozinhas, sabe? E isso é normal. Então aqui eles acham estranho quando às vezes a gente quer desviar de um parque pra chegar em algum lugar à noite. Eles falam, tipo, mano, cruza o parque, é mais rápido. O cara Só tem que o nosso instinto de brasileiro, às vezes, fobia não de deixa, parque. sabe? É o maníaco do parque, né? Nosso instinto dele. E acho que, cara, a terceira coisa, pra dar uma descontraída, é supermercado. Putz, é muito bizarro que os Odeio os supermercado. caixas de supermercado aqui são muito rápidos. A primeira vez que a gente foi no É verdade, sim. supermercado, a gente saiu de lá sem fôlego, velho. Tipo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Porque ao mesmo tempo que a mulher tava passando as coisas, tipo, deu 2 segundos, ela já tinha passado tudo e eu tinha que pagar e ao mesmo tempo colocar os bagulho na sacola, porque aqui não tem sacola plástica, né? Então você bota tudo na sua mochila na Você vai com a sacola. sua E a sacolinha. próxima pessoa da fila já tá te olhando com cara feia, porque, tipo, você tá travando ela, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem até uns esquemas, assim, quando a gente vai comprar as coisas, o que a gente vai botar na frente na esteira, quanto de espaço que a gente vai deixar entre as coisas na esteira pra gente conseguir ganhar, tipo, 2 segundos no Claro. caixa, sabe? Vamos agilizar isso Então, aí. mano, a primeira vez que a gente foi, eu saí real, assim, eu saí zonzo do supermercado. Eu olhei pro Gui e falei, mano, o que aconteceu aqui? Uma coisa que você, aproveitando esse tema que você falou do supermercado, uma coisa também que eu achava muito legal quando eu cheguei na Itália, no fato do supermercado, é tipo, tem muito produto diferente, né? E na questão do preço também, a gente fica naquela de tipo assim, nossa, quanto que era isso no Brasil mesmo aqui? Aí você fica meio que. Esse negócio do mercado é legal, quando você chega é um impacto diferente. Nossa, mesmo. acho que até hoje, assim, mercado e farmácia aqui, a gente meio que vai para turistar, sabe? Eu na Itália, o ano passado eu fiquei praticamente o lockdown todo, só podia ir no mercado, né? Então era bem um passeio mesmo, era no mercado para passear. Era o que eu podia fazer. Eu ia uma vez por semana no mercado, ficava vendo os produtos, fazia minhas compras. E aqui tem uma coisa bem legal no mercado. Eu não sei se na Itália tem também, mas que meio que para forçar as pessoas a guardarem o carrinho de supermercado de volta, para você conseguir pegar um carrinho de supermercado, você precisa botar uma moeda. Então, tipo, se você não guardar o carrinho de volta depois, você não recupera a sua moeda. Então, acho isso muito legal também. Lá tem. Lá era uma moeda de 1 euro ou de 2 euros, né? Vocês resolveram o problema dos carrinhos que ficam jogados aqui no Carrefour aqui. Exato, foi mesmo. Eu falei isso. Só que moeda não, porque brasileiro é sacana. Não, se você colocar uma moeda de R$1, eu acho que o pessoal já faz isso, cara. Você duvido. Ainda mais brasileiro. Mas faz, sabe por quê? Que na verdade não. Mano, é muito simples você deixar o carrinho onde você pegou. Se bem que. Não, eu sei, mas aqui ninguém faz isso. Eu acho que se fosse R$1, eu acho que todo mundo faria. O cara larga em cima. O cara larga em cima da vaga do carro, mas não leva de volta, entendeu? E eu já até vi, eu não sei se eu vi isso em filme. Devo ter visto em filme, porque eu nunca fui aí nunca viajei para fora. Mas devo ter visto em filme, os caras que pegavam, inclusive, os carrinhos, levavam justamente para pegar essa grana. Tem uma galera que tipo faz isso, né? Deve fazer flanelinha dos carrinhos. Isso, tipo flanelinha de carrinho.
você falou de ganhar grana, eu lembrei de uma outra coisa, vou botar mais um tópico aí, que é a questão da reciclagem. Os alemães são muito noiados com reciclagem, então eles são muito certinhos e regrados para isso. E, inclusive, tem um rolê muito legal que a gente faz aqui, que é o Funds, que é quando a gente devolve as garrafas plásticas, vidros e latinhas numa máquina do supermercado e recupera nosso dinheiro. Então, tipo, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, tipo refrigerante, água, cerveja, sei lá, tem o preço do produto e tem um preço que você paga a mais, que, tipo, você tá pagando pela embalagem. Então, depois que as garrafas ficam vazias, tem uma máquina lá no supermercado que você vai, devolve essas garrafas e ele devolve esse dinheiro que você pagou pela embalagem, sabe? Então, tem gente que vive disso aqui, tipo, pegando garrafas, essas coisas na rua, latinha e tal, para devolver no mercado, porque você pode ou trocar por Cara, olha produtos do que supermercado, fera. ou eles te dão o dinheiro, sabe? Então, tem Legal. gente que, tipo, vive disso mesmo, sabe? Que meu, às vocês vezes estão me convencendo aí. no verão, quando a gente ia pra parque, assim, a galera levava, tipo, breja e tal. E era muito comum ter gente passando, tipo, pedindo, sabe? As garrafas, as latinhas e tal, pra poder trocar por dinheiro ou por comida. As outras perguntas, elas já meio que, tipo, a gente já falou sobre elas, assim, no assunto, que é relacionado à adaptação, a idioma tal. Tem só uma aqui que, tipo, pergunta o que tem de melhor e o que tem de pior aí. Tipo, a gente falou muito de coisa boa, mas eu não sei se você consegue citar alguma coisa, tipo, tirando o idioma, que é uma dificuldade tal a princípio, mas você tem Adaptativo alguma só. coisa negativa, sei lá, que você apontaria da Alemanha? Cara, eu acho que o fato deles ainda usarem cartas é foda, velho. É Essa é foda a parte. porque torna as Essa é a parte. coisas, torna as Cara, Mais coisas demorada, né? muito mais burocrática, sabe? Então, putz, a gente teve um rolê para conseguir, sei lá, o Gui abriu uma conta no banco, aí ele teve que esperar chegar uma carta para ele poder acessar, tipo, o banco online. Quando chegou essa carta, ele acessou o banco online e aí a mensagem era tipo: Ah, agora a gente confirmou que é você. Aguarde a carta com a sua senha. Nossa. Aí, tipo, putz, espera mais 3 dias para chegar a carta com a senha. Aí chegou um momento que ele perdeu a senha do Internet Banking. E aí não tinha um recuperar senha. Você Tem que precisa mandar esperar carta. uma outra carta para você poder recuperar a senha. Então, cara, tipo, torna as coisas muito burocráticas, sabe? Então, putz, se tem uma coisa que eu não gosto e que eu acho que eu nunca vou me acostumar aqui, é esse negócio de ter que mandar carta para tudo, sabe? A Porque às parte vezes, mano, burocrática um mesmo. e-mail ia resolver, sabe? Um negócio. sim, rápido, né? É, até Bem rápido. um mundo dos aplicativos aí, no aplicativinho já ia rapidinho ali, muda a senha, Já. pronto, acabou. É. Pois é. Bom, tá. Bom, já não sei se o Patrick tem algo mais para acrescentar, não sei se você quer falar alguma coisa, se você quiser deixar mais uma vez, seu canal, suas redes sociais, ou não sei, e é isso. Nossa, eu acho que eu falei bastante já, né? Tô até meio rouca aqui. Mas, bom, meu canal eu já falei, né? Moi Moi, canal. Meu Instagram é Ana, OLVR, underline. É É, Ana normal, né? Não é Ana é, com dois N's. não, é Ana Ana normal. Ana, OL OLVR, VR. Já achei. underline. É isso aí. Céu, tá aqui, céu. Céu. Isso aí. Lógico. Já deu um E acho que follow é lá. isso. Top. Maravilha, gente. Para mais dicas, sigam a Ana aí né, no Eu YouTube, no Dicas ou Instagram. curiosidades, né, Dicas pessoal? ou curiosidades. Eu depois eu vou mandar mensagem lá. Depois eu vou querer conversar com vocês para entender um pouco mais sobre o lance de trabalhar aí. Só que, cara, o que tá me desanimando mesmo é o idioma, viu? Agora eu tô. Nossa senhora, que tá É tão que, bom cara, falar. é que depende muito da área que você vai trabalhar, entendeu? Aham. Tipo, por exemplo, na área de TI, nenhuma vaga vai ser pré-requisito alemão, sabe? Tanto que o Gui também não falava nada de alemão quando a gente mudou pra cá. Mas eu sempre falo para as pessoas, tipo, putz, sobreviver só com inglês, você sobrevive, acho que hoje em dia, em qualquer lugar do mundo. É. Mas, meu, tipo, o tanto de burocracia que a gente tem que resolver, e às vezes, tipo, é muito chato você ir nos lugares, sei lá, você não conseguir ler a placa, sabe? Sim, sim. Então, É. tipo, você acaba tendo que aprender o idioma por conta disso. Mas Se a sua tem. ideia é ficar no lugar, você não vai, não é inevitável, você vai ter que. Tem que se adaptar, né? Pô, mas você Exatamente. pode ir pra Londres, cara.
Posso ir pra lá, o Falcone tá aí, meu primo foi agora esse mês. Então, e agora em Londres, né? Agora que Londres saiu da União Europeia, para você vir como brasileiro, tem todo o esquema lá de É mesmo, pontuação, que eu não Falcone? sei Então, exatamente como é que é. vamos Só que fazer eu esse acho negócio. que. Enfim, não sei. Eu sei que, tipo assim, se você tem qualificação, hoje em dia é mais fácil você vir do que antes. Só que aí Massa. você tem que ter a qualificação. Acho que é isso que é a diferença. Mas eu E não te sei digo exatamente. mais, se não der certo o negócio de TI aí em Londres, a gente começa a tocar um violão É, aí, cara, aí a gente vai pra ganhar vida dinheiro nos artística. botecos aí, É pronto. isso. E aí a gente Aqui, faz o podcast aqui a concorrência é presencialmente muito. aqui, ó. Sim, aqui a concorrência é muito grande, velho. Tem muita dupla aqui, não dá. É verdade, Tem- cara. Vem Não pra cá é. que a gente dá um jeito aí de pegar umas coisas pra começar. Maravilha. Ana, brigadão pelo seu tempo, viu? Foi um prazer ter te conhecido. Eu que E agradeço pelo convite. Foi a minha primeira vez participando de um podcast. Muito bom é, aí. E uma coisa que eu acho legal, assim, dessa. É claro que a gente ainda não tem uma produção, não tem muita coisa, mas uma coisa que eu acho legal da gente fazer por internet é isso: a gente consegue falar com você em outro país e. Sim, Aliás, total. estamos os três e cada Em um num países país, na diferentes. verdade. Isso é bem legal. Inclusive, né, agradecendo mais uma vez. Aqui onde eu estou é 3 horas a mais que o Brasil, e aí a Ana ainda é 1 hora a mais, então lá para ela 10 já da tá, noite. já tá tarde, já é hora de estar dormindo já. É, eu sou meio velha nesse sentido mesmo. Tá certo. Eu também tô dormindo muito cedo. Bom, então, obrigado mesmo. Pessoal, segue ela aí que o conteúdo lá é bem bacana. E é isso. É isso, valeu, gente. Valeu. valeu. Até. Até.